Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Olá, vocês que nos visitam, que estão sempre nos acompanhando. É uma alegria imensa estar com vocês em mais este momento para meditarmos na Palavra de Deus. Com alegria e com motivação, estamos aqui então para louvar ao nosso Deus e também meditar na sua palavra conforme o Salmo 116. Mas antes que nós possamos dar início à nossa meditação, queremos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar a cada um de vocês, aqueles que possuem o Louvai ao Senhor, o número 118, o Senhor é o meu pastor. Talvez muitos conhecem de cor. Outros pode ser que não, mas cantemos então 118, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, aonde eu estiver o Senhor estará comigo, mesmo que eu ande por um vale escuro como a morte. E é nesse sentido que o Salmo 116 vai nos trazer para nós. E nós vamos então fazer a leitura deste Salmo até o versículo 14, do versículo 1 ao versículo 14, onde assim está escrito: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo ajuda. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Ser
ou meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que eu possa oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Então, até aqui a leitura que nós queríamos ouvir e queremos então iniciar este momento justamente na reflexão da situação do salmista, aonde ele se encontra, que traz com muito mais pesar o versículo 3. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Talvez você já passamos por muitas situações em que nós achávamos que realmente iríamos perder a vida. De repente, quando nós estávamos ou quando estamos na estrada e de repente acontece algo em que nós conseguimos manter o controle, mas sabemos que sem a presença de Deus as coisas poderiam ser diferentes. Ou até mesmo com relação aos momentos mais difíceis, quando nós estamos em enfermidade e muitas vezes os nossos pensamentos nos levam para a morte. E quando nós pensamos assim, nós fazemos como o salmista, estava em lágrimas, chorando porque acreditava que diante da sua situação ele poderia morrer a qualquer momento. Dentre outras situações em que nós vivemos e de repente nós podemos ainda nos lembrar de outras situações, ou até mesmo este momento em que nós estamos vivendo, de repente, do cuidado que nós estamos vivendo por causa desta pandemia, de estar com medo de pegar, de sofrer, de sentir as consequências, de repente de chorar porque contraiu o vírus e assim por diante. E aí então vem o medo, vem realmente essas palavras do salmista em que os laços da morte nos enlaçam ou está em volta de nós, e isso realmente nos perturba, porque nós pensamos na morte, nós vamos pensar na nossa sepultura, nós vamos morrer, e por isso, além do medo, vem o pavor, nós ficamos apavorados diante desta ideia. E nesses momentos é que também surge a oportunidade, como o salmista aqui descreve, a situação. Então clamei ao Senhor pedindo, ou seja, diante desses momentos em que há o pavor, o medo de que a sua vida vai terminar, uma boa oportunidade para se colocar diante de Deus em oração, pedir a Ele e fazer como o salmista disse no versículo 4, salva-me da morte. Salva-me, orar, pedir a Deus. E esta ligação entre o salmista e Deus, e nós já sabemos o que Deus é capaz e como nós podemos estreitar esse laço, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, meditação e assim por diante. Mas algo muito importante que chama a atenção aqui, justamente por causa desta convivência, desta intimidade entre o salmista e Deus, está justamente no versículo 1. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Mas aqui não é só o fato de nós nos colocarmos diante de Deus e falarmos com Deus em oração, mas é justamente o início das palavras. Eu amo a Deus.
E aí vem realmente a grande parte íntima que o salmista ele declara aqui. Eu amo a Deus. Como é que está o nosso amor diante de Deus? Eu sei, o amor ele tem que ser um amor diferente que nós temos com a nossa família, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos. E acredito que este amor precisa ser este amor ágape que Deus nos ama, faz de tudo para que o ser humano ele tenha uma boa vida aqui na estadia nesta terra. E assim Deus realmente precisa sentir e perceber que, além da nossa felicidade, nós temos esta intimidade, esta felicidade é compartilhada com Deus. Porque muitas vezes, sem perceber, Deus nos abençoa com grandes coisas e nós não temos nem coragem, ao menos, de nos debruçar diante de Deus e falar muito obrigado. A gente fica naquela, depois eu agradeço, depois, e as coisas vão passando. E de repente esta seria uma das situações em que nós vamos nos lembrar de Deus, de orar a Deus, de repente, num momento tão conturbado e tão triste na vida do salmista, como também é na nossa vida. Mas é amor. E é justamente que também nesses momentos nós temos a oportunidade de estreitar os laços de amor para com Deus, porque Deus ouve os nossos pedidos, Deus ouve as nossas orações e Deus faz aquilo que é melhor para nós. E continuar confessando como ele faz nos versículos seguintes, né, dos 5 em diante. Né? O Senhor é bom e fiel, ele tem compaixão de nós, ele nos defende, ele nos livra dos perigos, ele nos dá a oportunidade de continuar confiando nele, porque Deus é bom para a minha vida, para a vida do meu próximo. No versículo 8 ele vai dizer, ele me livrou da morte, ou seja, então aqui Deus atendeu o seu pedido, ele livrou da morte, então Deus o ajudou a sair da situação em que ele estava, justamente, né? E aí então no versículo 9, diante desta bênção que o salmista recebeu, na qual Deus o livrou da morte, é o que diz no versículo 9. Por isso, no mundo em que estão vivos, viverei uma vida obediente a Deus, a Ele. Então, é uma forma de reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus na vida do salmista, e agora ele quer retribuir esta bondade e esta misericórdia para com Deus. De que maneira? Vivendo em obediência a Deus, procurando ser obediente, ou, como diz Lutero, que nem foi dito ontem, temer e amar a Deus. Além disso, então ele se propõe a fazer algo a mais, que vai dizer no versículo 10, eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Nesses momentos nós também deixamos e podemos perder a referência de Deus, o abandono. Se eu estou nesta situação quase de morte, então Deus não está ao meu lado, Deus não está escutando, Deus me abandonou. E ele também teve esse pensamento no sentido, eu estou completamente esmagado, perdido, derrotado, e agora não tem quem me ampare, nem mesmo Deus pode me amparar. Pelo menos esse era o pensamento do salmista. No versículo seguinte ele vai dizer, não posso confiar em ninguém, ou seja, não há nem confiança no próprio Deus, diante da situação em que ele estava realmente vivendo na sua profundidade, ou da sua profunda dor, e realmente quase à beira da sua real morte. Mas mesmo assim, diante destas palavras, né, esse continuar crendo, mesmo que eu tenha dito que Deus não é capaz, ou que eu não poderia até mesmo nem confiar em Deus porque Deus estava me abandonando, ou Deus me abandonou, né? Mas é que então ele vai continuar crendo. Ele sabe que foi um erro. Ele sabe que ele pecou contra Deus, ele está arrependido,
porque Deus o salvou, conforme o versículo 8, e agora então ele quer ter esta nova oportunidade, a nova vida com Deus, e esta nova vida vem em obediência, e também esta obediência vem acompanhada nos versículos 12, 13 e 14, que é a sua devoção ao culto, ao ir à igreja. No versículo 4 ele fala: na reunião de todo o teu povo eu lhe darei o que prometi. Ou seja, ele prometeu dar ofertas a Deus. E aqui é uma oferta de vinho para Deus, justamente porque Deus o ajudou, Deus o salvou do seu momento mais crítico. Toda essa história, tudo aquilo que nós já ouvimos até aqui, este momento, nós podemos pensar na vida de Jesus. Interessante como Jesus vem, ele sofre, e como diz o salmista no versículo 3, a morte já está o embalando, já está próximo ali para o acolher e o levar. Mas Deus o salva, ou seja, Jesus passou por todo esse momento, por todo este sofrimento, morreu, mas ele ressuscitou. E agora esta ressurreição traz grandes alegrias à nossa vida, como deu a este salmista. Então, como é importante, diante desses momentos, nós sabermos que Deus ouve as nossas orações, Deus está conosco, Deus não nos abandona e Deus nos livra de muitas coisas quando Deus assim realmente vê que é necessário nos livrar de muitas coisas. Como nos livra? Sem mesmo nós sabermos ou nos darmos conta, Deus ele nos livra de muitas coisas, de muitas tentações, e por isso que somos motivados para diariamente estar debruçado diante de Deus e glorificar, orar, agradecer e pedir, continuar pedindo para que esta palavra continue iluminando, para que aquilo que nós queremos continuar fazendo com relação à palavra de Deus, a nossa vida, para que a vida que nós temos continue sendo obediente a Deus, então que Deus possa nos permitir fazer o melhor. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo, aos nossos visitantes e aqueles de fora que estão nos acompanhando, este é o Salmo 116, na qual Deus provê todo o necessário para este salmista. O necessário aqui foi o levar da morte. E muitas vezes nós também, como nós já falamos no início, passamos por muitos momentos em que realmente nós enxergamos que isto foi proveniente da graça, do amor e da misericórdia de Deus, e por isso nós agradecemos a Deus por diversos livramentos, para que a nossa vida continue estando intacta, preservada, e assim continuemos a louvar o nosso querido e bondoso Deus. Então fiquem na graça de Deus, fiquem na graça de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo continue conduzindo a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar mais um hino, que é o 105, O Meu Prazer é Cristo. Quem tem o louvai ao Senhor, o número 105, O Meu Prazer é Cristo. Prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação.
Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor. Saber que sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o seu amor. Esteja aqui comigo, ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele certa salvação, sabendo que só nele é certa salvação. Convido a cada um de vocês para que possamos orar o Pai Nosso em conjunto e assim encerramos o nosso momento meditando na palavra do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos vocês possam ter uma ótima noite, juntamente com esta palavra de conforto que aqui nós ouvimos, e que assim, se Deus permitir, estaremos novamente amanhã ouvindo e estudando a palavra de Deus junto com Ele, junto com este nosso Salvador. Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.